Gostavas de comunicar uma mensagem para o mundo, mas tens pavor de vídeo e nem sabes para onde é que há de começar? Então, anda, apanha a boleia, eterno aprendiz. Gostavas de ter um negócio forte e também tempo para as tuas coisas? Então, seja muito bem-vindo a esta viagem para empreendedores que são eternos aprendizes. És um? Então eu paro para poderes entrar. Quem sou eu? Ângela Silva e sou uma eterna aprendiz. Curioso? Curiosa? Então aperta o cinto e aproveita a viagem. Olá, olá! Então seja muito bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio de A Boleia com Slow Business. E hoje é um episódio especial. Hoje temos uma festa, algo para celebrar contigo, que é o final da primeira temporada. Sim, esta temporada onde eu faço episódios a solo vai terminar. E os próximos episódios tu vais ter aqui algumas surpresas, mas vou deixar isso mais para a frente, porque agora eu quero te explicar o porquê de eu estar aqui a mostrar os bastidores desta boleia e deste meu percurso. Porque aquilo que eu disse de ter pavor ao vídeo, de comunicar uma mensagem, eu acredito mesmo nisso, eu acredito que tu, que também queres comunicar a tua mensagem, eu gostava muito de um dia ter o meu canal no YouTube, gravar realmente a minha mensagem, partilhar com os outros aquilo que eu aprendi, os meus erros, porque existe alguma coisa que eu sei que vai ajudar o outro. E se tu estiveres nesta situação, fogo, caramba, às vezes por não sabermos o passo a passo ou não haver alguém que nos possa dizer, olha, Ângela, vai por aqui, a seguir dá este passo, torna-se mais difícil. Então este episódio é nesse sentido, é no sentido de eu que tinha pavor de vídeos, ainda tenho, ok? Isto de estar em frente a uma câmara e me estar a ver, ainda não é totalmente natura para mim. Já foi muito mais difícil, é verdade. No primeiro episódio, então, já te vou contar algumas aventuras, mas continua a ser algo que eu estou a trabalhar, mas tenho vindo a melhorar. Porque muitas das vezes nós não temos noção, não é? Nós estamos a falar e nós não nos vemos a falar. Eu não tenho dificuldades em falar em público, para muita gente, mas mete-me uma câmera aqui a filmar e eu estou a ver as minhas expressões, quando eu faço assim, que horror, eu faço aquela expressão, fico tão feia. É isto que eu vejo-me a mim, eu vejo aquilo que os outros veem, enquanto para os outros não é estranho, é só a Ângela, para mim pode ser estranho. Então se tu também tens esta aversão ao vídeo, mas gostavas verdadeiramente de comunicar a tua mensagem, então junta-te aqui a esta viagem. E espero ajudar-te a desmistificar algumas coisas, a dar-te aqui, porque eu não fiz isto sozinha, mas a dar-te aqui pessoas que te possam ajudar a fazer este caminho, esta caminhada desta comunicação da tua mensagem. Tu conseguis ajudar outras pessoas com o conhecimento que tu tens. Então, isto nós, só para contextualizar, eu fiz férias de 5 semanas e eu já tinha na minha mente que eu queria lançar um podcast. Portanto, eu já este ano tinha decidido que, Ângela, deste ano não passa e tu vais sair da tua zona de conforto e vais enfrentar o vídeo. E isto foi, acredito, um desconforto mesmo muito grande. Então, no primeiro episódio, houve noites que eu não dormi bem. Esta parte aqui estava cheia de borbulhas, porque realmente eu estava com o meu sistema nervoso todo alterado. E aconteceram muitas coisas, muitos erros. No primeiro episódio, o programa falhou 8 vezes. Eu só a 8ª vez é que consegui gravar o podcast. Mas foi a melhor coisa que me aconteceu, porque eu consegui, não sendo o primeiro episódio, parece que eu tomei um Xanax. É normal, porque foi o primeiro episódio e estava com muitas borboletas no estômago. A verdade é que eu consegui ser mais eu nesse episódio. Essas 8 falhas que eu tive no passado foram ótimas,
porque realmente aquele episódio primeiro que está disponível, consigo já sentir a Ângela, eu já me consigo ver e tipo, ok, não está totalmente, mas já é algo. Mas como é que eu comecei a fazer esta caminhada? Eu vou projetar agora aqui a tela para te mostrar quem é que me ajudou nisto, porque eu não faço nada sozinha. Eu acredito sempre muito nisto e agora vou-te mostrar então aqui nesta tela quem é que temos aqui logo em primeiro plano. Uma verdadeira ave rara, Pedro Silva Santos. Eu não sei se tu conheces, mas é para mim um exemplo inspirador. Um empreendedor que desmaiou de cansaço 3 vezes no mesmo mês, porque realmente enfrentou como empreendedor uma situação muito complicada. E o que é que ele fazia para contrabalançar? Trabalhava a mais. Até que um dia, então, nesse mês, teve esses desmaios, não é? E decidiu mudar radicalmente de vida. Foi aqui que o slow, não é? O slow living entrou na vida dele. E ele agora trabalha 4 horas por dia e consegue, por isso, se fores, e ele vai ajudar, ele tem este curso de como criar um podcast, mas ele tem outros cursos. Foi com ele e ele ensinou-me como publicar um livro sem editora, quando eu já o tinha escrito e lhe disse em fevereiro que tinha comprado o curso dele e que queria então agora tratar da fase final de edição e publicação do livro. Também comprei o curso. Também ele ensina a investir na bolsa. Portanto, se tiveres mais curiosidade sobre esta ave rara, eu compro-lhe tudo. Tipo, tudo aquilo que ele tenha, nós aqui cá em casa somos uns fãs do Pedro Silva Santos, porque realmente é uma ave rara muito inspiradora. E foi o primeiro passo para eu criar o meu podcast, foi comprar o curso dele. Ele tem imensas lições, desde a parte de como é que ele começa a fazer as gravações, a parte da música, o material que é necessário para gravar o podcast, depois ensina a parte técnica do Audacity, como é que se reduzem aqueles ruídos brancos, e depois tu há de ver que muitas das vezes quando tu ouves podcasts, tu sentes que alguns estão dentro daqueles ruídos brancos. Epá, em termos de credibilidade e qualidade, tu automaticamente dizes, epá, fogo, esta pessoa não deve saber muito bem aquilo que está a fazer. Então, toda a parte técnica, o Pedro tem aqui e ajudou-me imenso. Portanto, este foi o meu primeiro passo, e se tu também queres transmitir a tua mensagem ao mundo e partilhar aquilo que tu sabes com os outros, epá, este curso aqui do Pedro recomendo vivamente. Mas a verdade é que eu tinha aqui uma grande barreira interna, como eu te disse, é a tal questão de enfrentar o vídeo. E eu precisava de algo mais. Eu precisava não só de um curso online, mas de alguém, de um mentor que me fosse empurrando e que me colocasse deadlines. Porque se eu fizesse isto sozinha, o desconforto ia ser grande e então assim eu consegui ter alguém. E quem então é que eu contratei para ser a mentora? A rainha dos podcasts, Liliana FM. Sim, ela tem o PodLab, que é um programa de 12 semanas, e é tão importante porque é uma comunidade que se cria, são pessoas que estão a ter a mesma intenção, o mesmo propósito do que tu, não é? Que é comunicar uma mensagem para o mundo, partilhar aquilo que de melhor nós sabemos e que pode ajudar o outro. E então tu estás ali num espírito em que realmente existem muitas dúvidas, receios, dificuldades, mas muito importante é a questão do feedback. Para, se tu estiveres a fazer isto sozinho, tu podes ser autodidata, como é óbvio, não é? E fazeres o percurso por ti. Mas depois tu não vais ter uma questão muito importante, que é alguém dizer-te esse título não reflete bem o teu propósito, aquilo que disseste na sessão anterior. Ai, olha aí a questão técnica do vídeo. Olha, tens uma bengala, ou basicamente. Eu já estou a tratar da minha, porque basicamente acompanhava, acho que estou melhor, mas continua sempre coisas a melhorar, não é? Nós temos tiques, os nossos terceiros, as nossas bengalas, o que for.
E o facto de termos esta comunidade e este passo a passo, foi fantástico. E a Liliana aqui, uma grande homenagem para ti, se me estiveres a ouvir, e um grande obrigada pelo teu propósito tão bonito de realmente ajudares a espalhar a mensagem de coisas que importam, não é? De coisas que vão impactar o outro, que vão ajudar outras pessoas. Por isso é que eu coloquei o hashtag Respect Podcasters, porque é um propósito tão bonito das pessoas realmente quererem falar sobre algo que pode ajudar o outro. E a Liliana estruturou isto tão bem que ela não se foca só na parte técnica, não é? Essa é a última parte. E se calhar a parte mais fácil é nós aprendermos onde é que carregamos no botão, no Audacity, não é? E no programa de edição de vídeo. Essa não é a parte mais importante. Epá, aquilo que ela fez foi levar-nos ao grupo, ao fundinho do fundinho, à origem de tudo. Oh, Ângela, mas como é que tu és como empreendedora? Quais é que são as tuas características? O que é que te motiva? Porquê é que tu queres lançar um podcast? E quando existem estas perguntas mais profundas do propósito, do porquê, da tua intenção, o que é que está por detrás de quereres criar um podcast, tudo fica mais coerente. As peças do puzzle encaixam-se. Não estamos só a fazer um episódio de podcast, nós estamos a criar uma orientação, uma linha condutora que está sempre, não é? Ali com as mesmas, assente nas mesmas bases, nos mesmos pilares, para contribuirmos para a nossa missão, para o nosso propósito. E ela ajuda-nos a descobrir isso, ela ajuda-nos a unir esse puzzle. E quando ela pergunta, Ângela, porquê é que tu queres ter um podcast? A resposta que eu lhe dei, isto já estava muito claro na minha cabeça, porque até na altura do lançamento do meu livro, não é? Aprende por ti a arte de gerir o teu negócio, eu já sabia para que é que eu vinha ao mundo. Olha, só descobri aos 37 anos. Pronto, olha, antes mais, como é que se costuma dizer? Mais vale tarde do que nunca, não é? E eu descobri que eu vinha ao mundo, e já em criança eu era assim. Quando havia, não sei se te acontecia isto, na minha escola andávamos todos à porrada. Andávamos todos à porrada uns com os outros. Os meninos batiam nas meninas, as meninas batiam nos meninos. E eu lembro-me de defender, quando via que os rapazes iam bater naquela rapariga que era mais frágil, eu metia-me à frente e batia-lhe. Portanto, eu acabava por ficar com muitas negras nas pernas porque levava muita porrada. Também dava muita, mas levava muita porrada. E quando eu comecei a crescer, sempre que havia coisas que outras pessoas, Ângela, não te importas, vai lá tu, mesmo profissionalmente. Olha, vai lá tu dizer que na universidade, por exemplo, quando aquela pessoa não limpava a área, não é, comum da cozinha, era a semana dela de limpar a cozinha e ela não limpava. Ângela, vai lá falar com não interessa o nome, porque ela não devia ter limpo a cozinha e não limpou. Lá ia a Ângela falar com a pessoa, ter a conversa difícil, porque outra pessoa não tinha coragem. Ou então, como chefia, Ângela, epá, isto aqui está-me a incomodar, não sei o quê, podemos falar isto com o chefe, ou podias dar o toque, não sei o quê. E eu lá ia. E eu lembro-me sempre de querer ou de sentir que tinha que proteger de alguma forma, não sei porquê. Tipo, eu sentia que tinha que proteger aqueles que não tinham coragem de fazer ou de ser diretos. Como eu não tinha problemas em dizer, olha, a pessoa gostou, não gostou, gostasse. Eu ia. E isto, para mim, tinha sempre aquela questão da injustiça, não é? Do equilíbrio. Epá, não é justo os que têm um corpo mais forte baterem naqueles que têm um corpo mais fraco. Não é justo. Isso não é equilíbrio. Não é justo haver algo aqui que realmente não está bem e aquela pessoa não ter coragem de dizer, isto ficar por dizer. Não é justo também, isto deve ser dito. Então esta questão da justiça e do equilíbrio e de tentar aqui equilibrar um bocadinho o mundo sempre teve muito presente desde a minha infância. Mas isto estava bem lá atrás, eu nem sequer tinha ideia. Só quando o médico me disse que eu tinha que parar à terceira gravidez para que corresse bem,
porque as 2 primeiras não correram, é que eu tive este espaço para mim, sabes, de pensar, mas para que é que eu vim ao mundo? O que é que eu estou para aqui a fazer? Qual é que é o meu talento? Mas comecei a ler muitos livros. E quantos mais livros eu lia, mais eu percebia que existia um dom que eu tinha, mas que se calhar não estava a ser aproveitado ao máximo. E é isto. Eu descobri que eu quero contribuir para um mundo mais equilibrado. Porque eu acredito que os pequenos negócios merecem mesmo ter as mesmas oportunidades dos grandes. Não é justo, e eu vim da Bosch, da Sonai, que estas metodologias Kaizen, Lean, os perfis comportamentais DISC, estejam disponíveis só para os grandes. Porquê? Não faz sentido. Tem que estar disponível numa linguagem acessível. Oh, Ângela, mas já existem muitas empresas de Kaizen a trabalhar estas metodologias. Verdade, só que a questão é que a linguagem que nós e que eu utilizava, de tão técnica que é, acabava se calhar por assustar, não é? Então eu sinto essa responsabilidade de descomplicar, de retirar aqui o jargão técnico, esta linguagem técnica e tornar este conhecimento acessível também aos pequenos negócios. Então esse foi o meu porquê. Quando a Liliana me perguntou porquê é que tu queres criar um podcast, eu disse-lhe, eu quero criar um podcast que eu quero contribuir e vou contribuir para um mundo mais equilibrado, onde os pequenos têm as mesmas oportunidades dos grandes. That's it. E para mim foi fundamental ter esta base, de realmente querer que tu, como empreendedor, sejas um exemplo para a tua cidade, inspirador, que o teu negócio celebre os 100 anos, eu imagino que é o bolo com 100 velas, e tu vais estar nas estrelinhas, não é? E tu consegues ver, uau, eu construí algo tão bonito, que ainda se mantém e fica aqui um legado para as próximas gerações. É com estes empreendedores que eu quero trabalhar, que querem deixar um legado, uma marca, que querem ser exemplos inspiradores. E a Liliana ajudou-me, no fundo, a montar as minhas peças do puzzle para que eu conseguisse fazer isso. Portanto, aqui fica o meu grande reconhecimento pelo teu trabalho, rainha dos podcasts. E então foi em setembro que eu tive o meu primeiro episódio de podcast, Big Bang, que eu chamei A Origem de Tudo. Não é a origem de tudo, é só a origem do meu podcast. E realmente aqui, não te espantes, se fores ver o primeiro episódio, eu estou assim muito mais sossegadinha, falo mais devagar, parece que tomei um Xanax, mas não tomei. Porque não foi fácil, não é? Mas foi-se tornando mais fácil. Eu lembro-me do episódio da minha filha, que era para ficar, aquele episódio era para ficar, o primeiro, 1 hora e tal. Eu disse, agora vai correr bem. Quando eu termino, o programa deu erro. Outra vez. Eu disse, não acredito. Eu fiquei tão triste, tão aborrecida, tão chateada. E fui almoçar com a minha família. E eu lembro-me da minha pipoca e eu dizia-lhe, oh amor, a mamãe perdeu o trabalho todo, foi tudo para o lixo. E ela virou-se para mim com 2 anos e 10 meses. Oh mamãe, não te preocupes, essa é a minha riqueza. Anda cá, eu dou um miminho. Epá, fogo, caramba. Não está a dar aqui, não é? Está só a consolar. Mas depois dá uma solução. Diz-me ela assim, oh mamãe, depois vais para o escritório? Não, a Renata vai nanar e depois vais para o escritório e gravas. E eu fiquei assim, a sério? Epá, nós às vezes complicamos tanto como adultos. Bem, este pequeno ser, dá-me aqui esta lição, tipo, qual é o problema? Tipo, daqui a bocado gravas novamente e já está. Então, este episódio, este Big Bang, quando tiveres a ouvir, já sabes, quem me deu a motivação realmente para o ter feito, não é? Foi a minha filha, que estava a dormir, então, no seu quartinho, e que disse, mamãe, vai lá para o escritório, a Renata vai nanar e tu vais para o escritório gravar. E, entretanto, já gravei vários, não é? Tenho aqui só uma amostra de todos os episódios que eu tenho, e é sempre com esta base
de ajudar, então, para um mundo mais equilibrado, mas muito assente na filosofia slow business. Slow business não é um negócio lento, muito pelo contrário, é um negócio onde é um equilíbrio, onde tu consegues ter um negócio forte, não é? Consegues que ele cresça, que ele evolua, teres melhores resultados e ao mesmo tempo teres tempo para fazer as tuas coisas, estás com a tua família, estás de mente clara, tranquila, não estás sempre aqui tipo cheio de preocupações. É este equilíbrio. Eu ainda o consigo ter, depois de ter trabalhado 4 horas por dia nas sonecas da minha filha, 2 horas de manhã, 2 horas à tarde, agora consigo também continuar a manter esse equilíbrio. Às vezes sempre, Ângela, não, às vezes há dias melhores em que consigo ter este equilíbrio, há outros dias que tenho que colocar o pé no acelerador e sinto que não foi um dia tão slow. Epá, é um processo, é um caminho, mas tenho sempre em mente a questão de não ultrapassar aqui alguns limites. Quero trabalhar 5 horas por dia, mais ou menos, mas mais importante do que isso, do que as 5 ou 6 horas por dia que eu quero trabalhar, é eu conseguir ter tempo para fazer as minhas coisas, para fazer o meu exercício, para ir ao meu Krav Maga, para andar de moto com o meu marido, para de vez em quando irmos almoçar fora os dois, para eu estar com a minha filha, verdadeiramente, não é? Estar verdadeiramente no aqui e no agora, mindfulness. E isso para mim é que é realmente o mais importante. Então, estas boleias é para quem realmente, se tu és uma empreendedora, que estás cansado e queres trabalhar menos e viver mais, porque o trabalho não te define, junta-te semanalmente a estas boleias. E agora quero fazer aqui misturar aqui uma coisa que é, ok, agora já te mostrei aqui um bocadinho o início, fiz o curso com o Pedro Silva Santos, depois entretanto contratei a mentoria da Liliana e foram 12 semanas até aparecer aqui o primeiro episódio e semanalmente partilho um novo episódio e depois um segundo passo que eu te quero mostrar, se tu também queres avançar como é que funciona o processo. Ok, Ângela, tu fazes, mas agora no teu dia-a-dia quanto tempo é que isso te ocupa? Não é? Como é que começaste, não é? Qual é o tempo que demora? Quais são as fases do processo para a criação de um podcast? E que tempo é que isso te ocupa? E aqui eu vou-te trazer uma metodologia Kaizen que se chama Value Stream Mapping, mas simplificando é mapeamento de processos, onde nós colocamos as fases de um processo e colocamos quanto tempo é que este processo demora. O que é que isto vai permitir ver? Onde é que estás a investir mais tempo e onde é que podes reduzir e o que podes fazer para reduzir esse tempo. O que é que vai acontecer? Em vez de um processo que te demora 10 horas, se demorar 5 horas, então não é bom. Ficas com 5 horas livres, ou seja, o processo acontece exatamente da mesma forma, o processo é o mesmo, o objetivo é o mesmo, não é? Mas ele não acontece da mesma forma. Existem ali coisas que são eliminadas porque não acrescentam valor nenhum, e mas 10 horas demora de 5, tu ficas com 5 horas livres. Portanto, slow business é isto, é tu conseguires com menos esforço, menos tarefas e menos esforço, conseguires ter mais impacto, porque vais ter mais tempo para ti. O que é que vais fazer depois com isso? Com o tempo que te sobra livre? Isso aí, olha, faz o que tu quiseres, porque essa é a parte mais fácil. Eu realmente vou ficar feliz quando tiveres essa preocupação que é, e eu agora? Fiquei com este tempo livre todo, o que é que eu faço? Maravilha, vou ficar mesmo super quando estiveres nessa fase. Então agora o que eu te vou mostrar vamos mapear o processo da criação de um podcast e ver então, no meu caso, eu vou mostrar no meu caso, terás que fazer para o teu caso ou ficas com uma noção do tempo que eu investi, ok? Mas ficas também com a ferramenta, com esta metodologia de mapeamento de processos para aplicar a qualquer processo que tu tenhas. Então, vou partilhar então aqui a tela novamente e mostrar-te aqui que este mapeamento de processo foi e está dividido aqui em 4 fases. E em média, os meus podcasts, atenção que isto que eu estou a apresentar aqui foi apenas para os 10 primeiros
episódios, ok? Onde eu registrei os dados, porque eu quis saber quanto tempo, pai, não sei se sabes, mas se não sabes, olha, passas a saber, eu adoro números. Eu meço tudo e, portanto, qualquer coisa em que eu me meto, eu gosto de saber qual é o processo, quanto tempo é que eu estou a gastar a cada fase e onde é que eu posso cortar ou onde é que eu tenho desperdícios que não me acrescentam nada e onde é que eu posso reduzir. E eu tenho que ver uma evolução no meu processo, não é? De conseguir fazer o mesmo com menos tempo. Pronto, então é muito por aí. Então existe sempre a fase, e aqui a primeira fase do podcast é a fase do planeamento, onde eu vou começar a pensar em, ok, qual é que vai ser o tema, o título, os tópicos, os exemplos, as histórias, tudo. Como é que eu vou fazer isto? Não é? Depois, segunda fase, ok, eu já tenho tudo preparado, já tenho aqui o microfone, já tenho aqui a câmera, está tudo preparado, ok, vou gravar. Terceira fase, vou exportar o vídeo e vou editá-la, não é? E aqui a parte da edição, eu uso o Filmora, porque é um programa específico para edição de vídeo, e depois existem o Audacity, que trata só de som. Então esta parte da edição do vídeo e som. E depois o upload. Este processo de upload é realmente colocar nestas plataformas, no StreamYard, por exemplo, ou então no canal do YouTube, e fazer o texto, divulgar nas redes sociais o podcast. Portanto, este upload é upload para as plataformas, mas também escrever o texto, as notas do episódio e toda a parte da divulgação nas redes sociais. E imagina que tu tens uns post-its e é tão simples quanto isto. Não é? Tu mapeias um processo, ainda me lembro de ir moderar workshops e as paredes estavam todas forradas com folhas de flipchart e post-its, porque estávamos a mapear processos. Então basta teres uns post-its em casa. Se não tens uns post-its, agarra numas folhas e mete fita cola, não é preciso muito mais, e começa a mapear e a colocar as diferentes fases. E o que eu cheguei à conclusão foram dos tempos. O próximo passo é tu, ok, medires para o episódio número 1, quanto tempo é que eu demorei a planear, não é? E tu anotas no teu caderno, tranquilo, não é preciso, eu vou para o Excel, ok? Não precisas de ir para o Excel. Anotas no teu caderno, olha, demorei, olha, 1 hora hoje, 2 horas amanhã, ou 30 minutos, o que for. E no final, somas tudo. Quanto é que eu demorei a gravar, a editar e a fazer o upload? E no meu caso, em média, para os 10 episódios, obviamente que o planeamento no primeiro episódio foi muito maior do que o planeamento no último episódio. Posso-te dar uma ideia que no primeiro episódio foram cerca de 5, 6 horas. E no último episódio, no número 10, que estes dados são relativos ao número 10, foi cerca de 1 hora de planeamento. Portanto, existe aqui uma evolução, mas estes valores são em média. Em média, eu demoro 3 horas, e demorei 3 horas nestes primeiros 10 episódios, para planear um episódio. Título, temas, investigação, às vezes fazer o PowerPoint, por exemplo, aquilo que está aqui agora a apresentar. Eu tive que ir para um programa, não é? Que é o Jamboard, já vai aparecer em baixo, para fazer isto. Ou seja, toda esta parte em que eu estive a construir estes slides entra na parte do planeamento. Depois colocas o resto do tempo, a gravação, quanto tempo é que demoraste na edição, no upload. E no total, eu demorei cerca de 6,1 horas, ok? Para conseguir lançar um episódio. Um episódio de 45 minutos, eu demorei no processo que não se vê, lá está os tais basteadores, e é importante, para mim tu podes ter um processo mais ágil do que o meu e demorar menos tempo, mas estes foram os meus dados. Em 6 horas do tempo total, ok? Que tu não vês, para 45 minutos de duração média destes 10 episódios. E isto permite-te o quê? Fazer uma coisa tão engraçada como percentagens. Eu perguntava-me assim, ok, eu tenho estas fases, mas onde é que eu estou a investir a maior parte do tempo?
Onde é que estão as gorduras, os desperdícios? Onde é que eu tenho que cortar e eliminar? Eu não posso passar 8 horas ou 7 horas a planear, não é? Como foi o primeiro, a planear o episódio. Isso é completo. Eu não faço mais nada da minha vida se eu demorar este tempo todo a planear. Portanto, eu tenho que arranjar formas mais ágeis de pensar no episódio antes de eu começar a gravar. Obviamente que eu aqui, como eu não gostava do vídeo, a minha aversão ao vídeo, toda esta questão de lidar com a câmara, é óbvio que isto também me limitou. É óbvio que se calhar não tivesse este problema de me filmar e de me ver, se calhar não tinha gasto tanto tempo. Mas esta questão não interessa. O que interessa são os dados. E eu consegui perceber que, ok, onde é que eu tenho que atacar? Eu não vou conseguir melhorar o processo todo para já, porque depois o treino e a prática também vai ajudar. Na parte do upload, eu agora demoro cerca de 20 minutos, mas no início demorava mais. E, portanto, o treino e a prática já vão tratar de algumas coisas. Onde é que eu me vou focar? Na fase do planeamento. Porque eu invisto cerca de 50% do meu tempo a planear. Então, é para aqui. Então, quando tu estiveres a mapear um processo qualquer, olha, pode ser um processo de dar um orçamento a um cliente. Mapeia lá como é que fazes. Não é só escrever o e-mail, não é? Mapeia como é que funciona o teu processo, não é? Descasca ainda mais. Há o processo de criação do workshop ou de preparação de um workshop. Mapeia o processo, faz um mapeamento do processo. Quero fazer o mapeamento da abertura da minha loja. Faz, vê quanto tempo. Porque uns fazem de uma forma e outros fazem de outra. E depois isso é outro problema, que eu já nem estou a abordar aqui, que é quando nos apercebemos que temos processos, o mesmo processo é feito de forma diferente dependendo da pessoa. Então isto ainda tens mais desperdício para conseguir limpar, não é? É mais desperdício para conseguir retirar, que é normalizar, standardizar. Okay? Qual é a melhor forma de fazer a abertura de loja? Então aqui o convite é, começa a mapear os teus processos, aqueles que forem mais críticos para ti, e depois, quando é que eu estou a investir mais tempo? É nesta fase? Ok, então o que é que nós podemos fazer para reduzir ou para eliminar? Não. Então, isto foi o meu foco. O meu foco foi onde é que eu posso melhorar na fase do planeamento. Mas também, aqui muito interessante este dado, foi para 10 episódios, aquilo que tu estás a ver nos 10 episódios foram 7 horas de gravação, não é? Ou seja, o episódio número 1 acho que tem cerca de 41 minutos, o episódio número 2 tem cerca de 37 minutos, pronto, por aí fora. Quer dizer que daquilo que está visto para ti, foram 7 horas, um dia de trabalho, menos um bocadinho do que um dia de trabalho normal. Mas o tempo total de criação que esteve por detrás nos bastidores foram de 60 horas. Ou seja, isto significava que, juntando tudo, eu teria que estar uma semana e 3 dias de trabalho a trabalhar durante 8 horas para conseguir agora aqui entregar estes 10 episódios e colocá-los disponíveis para toda a gente. Fazendo uma conta muito engraçada, que é 60 a dividir por 7, tu consegues saber aqui quanto tempo mais é que tu demoras por cada episódio. Quer dizer que cada episódio demora cerca, é 8,5, pronto, 8 vezes e meia mais do que o tempo efetivo que tu vês. E isto pode ser interessante, tu teres esta perspectiva para também conseguires planear melhor a tua vida, não é? E conseguires ter noção daquilo que a mim me consumiu. Portanto, para cada, imagina, 1 hora de podcast que eu divulgaria, existia aqui 8 horas de preparação. Este foi o meu rácio. Aquilo que eu vou mostrar-te à frente é uma tabela, não te assustes, é exatamente igual ao post-it, ao mapeamento, onde tu consegues ter aqui as diferentes fases do planeamento, da gravação, da edição e do upload e da divulgação. Para eu conseguir agora trazer-te isto em forma resumida, para conseguir ajudar-te a perceber, ok, se eu avançar então, com o que é que eu posso contar? Mas esta tabela tem aqui uma última coluna muito importante, que é
enquanto estava fresquinho na minha cabeça como é que as coisas tinham corrido, o que é que correu bem, o que é que não correu tão bem, ideias que eu ia tendo para realmente melhorar, e eu ia escrevendo ali ao lado. Epá, isto foi fantástico, porque eu ia lá, registava, e no próximo episódio fazia a tal melhoria. Por exemplo, no primeiro episódio eu tive que retirar aqui os encostos de braço e tudo mais, porque eu ficava assim com as mãos presas, estás a ver? E portanto não estava natural, não é? Eu não conseguia colocar de uma forma natural. Decidi uma coisa muito importante, que foi, eu não vou, isto foi uma decisão difícil que eu tive que tomar. Eu gravo, e se tu reparares, não há cortes no meu vídeo. E eu não edito nada, ou seja, aquilo que eu estou aqui a dizer é tipo uma conversa de café que eu estou a ter contigo, porque às vezes vou dizer e vou me enganar, não é? Mas é normal, pronto, é uma conversa. E eu decidi não editar nada, ou seja, o que é que acontece? Eu não vou ver o vídeo novamente e cortar algumas coisas, não, eu exporto o vídeo e fica logo assim. Coloco a capa e tudo mais, trabalho a questão dos ruídos e da normalização do volume e tudo, mas não faço edição de vídeo. Mas isso foi uma escolha minha. Há pessoas que podem dizer, Ângela, nem sei como é que tu consegues não editar. Ok, mas eu tive que fazer aqui uma escolha que é, se eu for fazer esta edição ou rever novamente o episódio, quanto tempo mais é que eu vou estar a acrescentar? Como eu percebi que já estava a investir muito tempo, não é? Estas tais 8 vezes mais do tempo daquilo que estava a vir cá para fora, e disse, caramba, se eu me puser agora a fazer esta edição de vídeo, quanto tempo é que eu vou ficar no final? Vão ser 9 ou 10 vezes mais? Então eu decidi, é como é natural, como eu costumo dizer, olha, tá rude, está bruto, está natural, pronto. E é o que é. Pronto, mas foi algo difícil que eu tive que tomar a decisão. Mas pronto, mas sempre que eu lançava um episódio e acontecia alguma coisa, eu vinha aqui e registava o que é que eu queria fazer então de diferente. Isto de eu recolher estes dados permitiu-me fazer uma coisa espetacular, que é, eu estou efetivamente a melhorar ou não? E para mim isto é importante como empreendedora que só tenho 5 horas para trabalhar. Porque se eu não perceber se eu estou a ter uma evolução positiva no tempo de criação do podcast, e eu daqui a bocado posso estar a subir o tempo, porque olha, lembrei-me de alguma coisa que afinal é mais complexa e que me demora mais tempo. Pronto. Então aqui consegues ver que desde o primeiro episódio para 30 minutos, e aqui tem específico por cada episódio, para cada 30 minutos de podcast, o primeiro episódio demorou-me 9 horas. 9 horas naquelas fases todas, vemos? Em vez das tais 6 que tinha no início, demorou-me 9 horas. Mas o segundo episódio já me demorou, para 30 minutos de podcast, 6,3 horas. 4,5, 2,2. Mas o que é que aconteceu dali do quarto para o quinto? De 2,2 horas, passei para 3,6 horas. Mas eu consegui perceber o porquê, porque eu fui testar mais uma coisa ou outra e subi depois para mais 4,1. Mas se eu não me disse, eu podia continuar a subir este tempo de preparação e não me aperceber. E o facto de eu medir, conseguiu-me dizer, estás a caminhar para o vermelho, Ângela, então vamos começar a baixar outra vez. E neste momento, para um episódio de 30 minutos, eu demoro cerca de 2h30, mais ou menos, mais coisa, menos coisa. Consigo fazer ainda melhor? Consigo. Por exemplo, quando eu tiver, que vai ser a segunda temporada, convidados, aquela fase do planeamento, de planear um episódio, de preparar um PowerPoint, já vai deixar de existir, porque como eu quero convidar pessoas e que seja algo sem guião, natural, uma conversa de café, esse tempo de planeamento vai-se à vida. Portanto, estas horas vão diminuir e eu vou conseguir reduzir isso, além de trazer, acredito eu, mais riqueza, porque vou trazer aqui pessoas que realmente conseguem nos inspirar, conseguem de alguma forma contribuir para realmente este equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional
parte do relacionamento humano, a parte do negócio, como é que era antes, como é que é agora. Portanto, isso vai-me conseguir ajudar a melhorar. E a seguir, o que é que eu tenho? Tenho uma coisa que mostra uma foto do meu processo de planeamento no início. Repara neste mind map. Ai, Jesus! O primeiro episódio estava cheio de, não é? De braços, mind map cheio de coisas. E a verdade é que, enquanto eu utilizei um mind map, os meus episódios eram sempre de 40, 50 minutos, perto de 1 hora. Mas eu queria reduzir esse tempo. Eu queria reduzir esse tempo para algo mais tipo TEDx, ok? Mais aquelas mensagens do TED Talk que nos ficam, que nós aprendemos, que nos inspiram, e eu queria reduzir esse tempo. E então, o que é que eu fui fazer? Fui ler o livro do TED, de Carmine Gallo, que é Os Segredos de Comunicação das Conferências Mais Carismáticas do Mundo, e falava lá do mapa de mensagens em 3 passos simples. Isto que eu fiz aqui foi para mim, e agora estou-te a mostrar, porque realmente ajudou-me aqui. Como o Mind Map, tu podes abrir os braços que quiseres. Aqui o foco eram só 3 grandes mensagens, com 3 pontos de apoio em cada uma das mensagens. E eles dizem que o período máximo de concentração é cerca de 18 minutos. Então eu queria reduzir o tempo para realmente conseguir estar a ouvir o episódio, ok, e ficar e interiorizar. Mas eu não estava a conseguir baixar o tempo como eu queria, sem retirar sumo à mensagem, que isso também é importante. Mas eu cheguei à minha fórmula, e a minha fórmula tem 2 braços, que é uma parte onde eu explico a parte da teoria, da reflexão, começo sempre com uma história, não é? Para dar ali o contexto, mas depois quais são os estudos, qual é a reflexão, qual é a teoria. E depois sempre uma parte prática, de passar da teoria para a prática. Ou seja, passei de ter 3 braços para 2 braços. E aqui ajudou-me efetivamente a ser mais sucinta e a passar uma mensagem. E pronto, estes 2 braços aqui ajudaram-me a condensar a mensagem naquilo que eu queria. E depois, muitas ações de melhoria, entretanto, que foram acontecendo ao longo do tempo. Uma delas já falei, que é não editar nada, reduzi o texto de introdução, olha, gravei de forma seguida aquela parte do teaser que tu ouves logo no início e depois aqui entra a música, pronto. Comecei a gravar isso tudo seguido, que assim escuso de andar aqui com cortes, passei a escrever a lápis, porque o que é que acontecia? No mind map, quando me enganava, lá tinha que ir com o corretor. Epá, que desperdício e que desrespeito pelo ambiente. Então eu disse, não, vai ser a lápis. Portanto, opá, uma coisa simples, mas se eu puder poupar um bocado o ambiente, melhor. Aproveitar o teaser para, por exemplo, promover o podcast, ou seja, aquela parte inicial do teaser, da pessoa também perceber o que é que se vai tratar. Eu agora estou a aproveitá-lo para divulgar nas redes sociais e o suporte de microfones está aqui, estou a testá-lo para realmente perceber se faz sentido, se o som vai ter ainda mais qualidade. E, portanto, este é um processo Kaizen, de melhoria contínua. Portanto, melhorar continuamente, passo a passo, com pequeninas coisas. E isto foi aquilo que realmente me norteou nesta primeira temporada. Os próximos passos é, então, eu não ter só, e não ser só eu aqui nestas boleias com o Slow Business, quero trazer aqui outras pessoas, outras experiências, quero desafiá-los, quero tirar da zona de conforto. Eu estou aí com umas ideias e acho que vai ser interessante nós explorarmos outros lados, para quem vier, alguns jogos que vamos ter ao longo destas partilhas, para que seja ao mesmo tempo útil falarmos coisas sérias, mas que não precisam ser sérias, não é? Podemos nos divertir, podemos falar disto de uma forma leve, que é também um dos meus propósitos, é conseguir passar uma mensagem de forma leve. Ok, é importante, é sério, mas não temos que estar com aquela carga pesada. E
E isto é o último episódio do ano. Neste caso, estamos quase a finalizar o ano. Para mim tem sido uma experiência enriquecedora. Cresci muito também como pessoa, porque isto desafia-nos, não é? E o facto de eu ter conseguido superar este meu pavor do vídeo, fico muito feliz. Portanto, vou ficar ainda mais feliz se tu me escreves uma mensagem a dizer: olha, Ângela, também consegui vencer o meu pavor do vídeo e ajudaste-me de alguma forma, o teu podcast neste ou noutro ponto até me conseguiu ajudar a isto e aquilo. Para mim está o dia ganho. Por isso, olha, ficamos hoje por aqui. Na próxima semana apanha a boleia Eterna Aprendiz. Um grande beijinho e fica bem. E já está! Que tal? Achas que esta viagem merece ser partilhada com outros empreendedores? Se sim, clica em seguir e partilha com alguém a quem possa ser útil. Se não, diz-me qual o motivo. É que eu sou mesmo uma fada de melhoria contínua. E claro, não te esqueças que semanalmente te posso dar boleia. Até lá, Eterno Aprendiz!